Então eu quero começar aqui utilizando a palavra lá em 1 João capítulo 4. Aleluia. Há muito tempo atrás eu escrevi algumas coisas, alguns estudos, né, e eu falo sobre o sistema religioso. Muitos promovem um sensacionalismo e negligenciam a preciosidade da palavra de Deus. Então você vai na igreja, vê um barulho, meu, aquele culto foi uma glória, aquele culto foi uma bênção. Aí você chega lá no lado de fora da porta da igreja. Ei, o que foi pregado mesmo? Ah, não sei. Como foi uma bênção? Você não sabe o que foi pregado? Não ouviu? Não entregaram nada para ele? Fizeram barulho, fizeram movimento, mas não deram o conhecimento, a informação, a revelação de Deus para ele. Mas hoje você vai sair daqui conhecendo e recebendo algo do Senhor para a sua vida. Eu declaro isso na sua vida em nome de Jesus, amém? Aleluia, eu tenho autoridade de Deus para falar isso sobre a tua vida em nome de Jesus, amém? Aleluia, 1 João capítulo 4, versículo 18, aleluia. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. 1 João capítulo 4, e versículo 18, aleluia, nos diz assim: no amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo o castigo, e o que teme não é perfeito em amor. Amém? Feche seus olhos, eu quero orar aqui nesse momento. Pai, em nome de Jesus, eu oro, te agradecendo por essa oportunidade, por cada vida, por cada jovem, por cada coração que o Senhor tocou, preparou para estar conosco aqui nessa noite, nesse lugar. E em nome de Jesus eu oro para que teu Espírito Santo esteja, Senhor, revelando, ministrando e confirmando toda a palavra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em cada coração aqui, haja liberdade para receber, haja liberdade para ouvir, haja liberdade no crer, no coração. Em nome do Senhor Jesus eu oro, em nome de Jesus eu te peço, meu Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, amém. Obrigado, Senhor Jesus, obrigado, Espírito Santo, amém. Tome seu assento, fique à vontade, amém. Mas abra bem o seu coração para receber, amém. Aleluia. Oh, glória a Deus, porque Deus tem algo para conceder. Deus, na verdade, já tem tudo preparado. Saibam disso, meus irmãos. Aqui, ó, Deus ele já tem tudo preparado. Sabe por que existe tanta aflição e apreensão no mundo agora? É porque eles não conhecem os planos de Deus. A palavra fala no livro de Isaías: eu bem sei os pensamentos que tenho a respeito de vós. Pensamento de paz, não de mal. Deus sabe o que Ele tem, irmãos, Ele já preparou para cada um de nós. Mas muitas pessoas, por ficarem sendo influenciáveis, né, por ser massa de manobra da mídia, do sistema, da política, da sociedade, né, caída, o que acontece? Se tornam suscetíveis, são influenciáveis, são afetados, e aí muitas vezes ficam, né, deprimidos, comprimidos, abatidos. E aí o que acontece? A sociedade existe um padrão. Todo mundo vai lá nas redes sociais e bota um padrão bonito, perfeito, isso, aquilo, aquilo outro, e não são nada daquilo que representa, porque é tudo uma representação, tem um arranjo, é só uma performance. Agora deixa eu dizer uma coisa, a obra de Deus é diferente. Quando Deus colocou seu filho na cruz, não era uma performance, era uma obra, era um sacrifício de amor, era um sacrifício de verdade, era um sacrifício para realizar uma redenção eterna, através do sangue do seu filho derramado, aleluia. Ele estava provando o amor dele pela minha e também pela sua vida. E quando eu falei que a obra da cruz é redenção, nós chamamos também de substituição, aonde o Filho de Deus foi punido, castigado, amaldiçoado naquela cruz. Nós precisamos entender que Jesus não ficou na cruz, ele foi para o sepulcro e no terceiro dia ele ressuscitou.
E aleluia, essa redenção agora é a substituição, aleluia, da nova vida que o Senhor quer conceder, que Ele quer dar. Aleluia, que eu posso viver, que eu posso desfrutar. Então precisa haver a redenção na sua vida. Aleluia. Em 2 Coríntios a palavra fala que o Senhor nos confiou a palavra da reconciliação, como se Deus através de nós clamasse ou rogasse, reconcilia-te. Deus chama para reconciliação. Deus nos chama para perto e não para ficar longe. Interessante, irmãos, que se nós for seguirmos os passos de Jesus em sua jornada, no seu ministério terreno, ele sempre procurava onde? Os mais desmerecidos, os mais desfavorecidos da sociedade, porque eles estavam com o coração mais abertos para Ele, mais liberados para Ele, mais receptivos para Ele. Eu já preguei muito aqui nessa igreja sobre isso. E muitos milagres, né, ocorriam com mais quantidade, com mais profundidade, com maior intensidade. Por quê? Dependia do coração da multidão. Dependia do coração e da atenção a qual eles davam a Jesus. Depende da atenção que você dá à palavra de Deus, que você ouve, que você recebe, é que você vai receber o milagre de Deus hoje aqui, na sua vida, em nome de Jesus. Você vai receber algo novo, irmãos. Eu estou falando aqui, antes que eu entre na palavra, eu estou aqui diante de vocês, irmãos, eu recebi, eu sou uma prova viva, como o irmão Wesley testemunhou, o irmão Adilson, aleluia, porque Deus, Ele é um Deus de milagres, eu sou um milagre, irmãos. Eu sou um milagre, eu era o mais improvável dos improváveis, eu era o mais medroso dos medrosos, eu era o mais tímido dos tímidos. Mas o Senhor operou na minha vida, e Ele colocou sua graça, sua força, seu amor em meu coração. E qual é a palavra que está aqui, que está projetada aqui para vocês? Aleluia! No amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor expulsa, lança fora o medo, porque o medo implica assim. Puder colocar outra versão lá em NVT, por favor, irmãos? Eu não gosto dessa versão. Aleluia. Então o que acontece, irmãos? Que o perfeito amor é o amor de Deus. O amor do homem, o amor humano, ele não é perfeito. Ele ainda tem medo, ele teme o castigo, ele teme a morte, ele teme isso. Eu já lidei com tudo isso, irmãos, com medo da morte. Eu sei o que é a morte, você não sabe ainda, mas eu sei o que é. Nós estamos vivendo em meio a uma geração, né, que pensam que, tirando a vida, eles vão resolver, eles vão aliviar a dor. Coitados, que engano. Que dor será depois da morte do corpo? Porque só o corpo vai cair, mas o seu espírito vai ficar. E vai ficar com uma dor maior que ele sentia no corpo. Entendam isso, eu já vivi isso. Eu sei do que eu estou falando. Então aqui, ó. Esse amor não tem medo, que é o amor de Deus, que é o amor paterno, o amor divino de Deus. Pois o perfeito amor afasta todo medo. Se temos medo é porque tememos o castigo. E isso mostra que ainda não experimentamos plenamente o amor. Então quem experimenta, quem prova o amor de Deus, irmãos, ele vai afastar do coração de cada um de nós o quê? Todo medo. Eu não tenho medo da morte. Eu não tenho medo, tem gente que fala, tem medo de coisa, medo escuro. Eu tinha medo escuro também. Como eu falei, eu era o medroso dos medrosos. Mas eu não tenho medo, irmãos, porque eu conheci o Senhor da vida, o dono da vida. Aquele que supriu todas as demandas da minha vida e quer suprir a sua. Ele é maravilhoso, eu digo para vocês, Ele é maravilhoso. Eu não estou pregando aqui para vocês, não vamos pregar aqui, não pregamos aqui uma teologia, uma história. Não é uma história que estamos falando. Estamos falando de um Jesus vivo, que vive em nós, de um amor que opera em nós, que sentimos em nós, que está em nós, que faz uma obra em nós e que esse amor repele, afasta todo medo. E Ele nos dá um lugar aonde? De segurança. Tenho amparo aos cuidados de Deus. Sou amado por Deus. Na minha primeira experiência, quando eu tive o contato com Deus, que foi pela sua palavra, por 3 anos estive todos os dias, sem faltar um, no meu quarto, de joelho dobrado, com uma fome de Deus,
com a fome da palavra, de conhecer a verdade, entender o sentido da vida, orando e pedindo, Espírito Santo, me ensina a verdade, eu quero conhecer a verdade. Eu não quero conhecer religião, porque eu sei que na religião tem mentira, mas eu quero a verdade para a minha vida. E eu tive muita dificuldade no começo, mas eu sabia, dentro de mim, eu sabia que o Espírito Santo, ele tinha o poder para me ajudar e para me ensinar. E aí, irmãos, nessa persistência ali, de repente eu comecei a entender algumas coisas da palavra, começaram a se abrir para mim, porque são palavras espirituais, então precisamos da ajuda do Espírito Santo. E quando eu entendi algumas coisas, alguns aspectos da palavra de Deus, e que o Senhor começou a se revelar, e o amor dele começou a ser liberado na minha vida, irmãos, eu descrevo, como eu descrevi num estudo que eu fiz, eu me senti como no lugar mais seguro do universo. Não existe, irmãos, não existe um lugar mais seguro do que na presença de Deus. Lá não tem medo, lá não existe ansiedade, lá não existe temor, terror, não existe isso, não existe, é tudo perfeito. É como se estivesse no colo, protegido, ninguém pode te tocar. Como um pai, né, que pega o seu filho que ama, né, e ampara em seus braços, né, bem cuidadosamente. Alguém pode me ajudar, por favor? Então, assim é o amor de Deus pela nossa vida, irmãos. Amém? Então, ele nos ampara, ele nos abraça, ele nos apoia em seu amor, em seu abraço, né, e ali nós estamos plenamente abraçados, amparados e amados. E aí o que acontece, irmãos? O que queremos falar aqui? É que existem muitas demandas da necessidade humana que são inatingíveis sem Deus. Então as pessoas tentam se realizar, se encontrar. Eu até falo, obrigado, irmão. Eu até falo às vezes, né? Eu ouço assim os jovens, a gente trabalha com jovens. Eu vou caminhar no meio de vocês, não tem problema? Posso me aproximar um pouquinho de vocês? Posso? Se me derem autoridade e liberdade, eu vou me aproximar. Posso? Amém? Que bom, glória a Deus, obrigado por esse sim, amém? Então, às vezes eu ouvia assim alguns jovens dizer, eu acho que está chegando a hora de eu arrumar alguém para agregar na minha vida. Mas aí eu olhava para aquele jovem, tadinho, tão pequenininho ainda, tão pouquinho entendimento, tantas dificuldades ele tinha. Como assim um jovem ou outro jovem vai agregar na vida, se ele não tem nada na própria vida? Ele não aprendeu nada sobre a vida. Ele não entendeu nada sobre o que é a vida, sobre o que é viver. Não tem uma maturidade, uma estrutura, nem mesmo para cuidar de si mesmo. Mas como vai cuidar alguém? Como vai conviver com mais alguém, dividir a vida com alguém? Então nós temos que aprender a crescer. E uma coisa que Deus ele é tão maravilhoso, é que Ele nos proporciona, né, um crescimento em Deus. Nós crescemos não... Como assim, ilustrando, né, humanamente dizendo, quando se nasce no mundo, nesse mundo natural, a gente é alimentado pela mãe, a gente nasce da mãe, né, somos gerados, e aí o que acontece? Nosso corpo passa pelo processo, né, de alimentação, fortalecimento, crescimento, até nós chegar na estatura de um homem, ou de uma mulher. Mas espiritualmente falando também, quando nós nascemos o reino de Deus, o reino do Espírito, nós nascemos crianças, não nascemos adultos. E aí Deus vai nos alimentando, nos nutrindo pela palavra, e aí nós vamos crescendo, nos edificando, nos fortalecendo, sendo, né, edificado como um homem, até chegar na estatura de um homem, de um filho de Deus. Amém? Então o que eu falo ali é que às vezes o jovem tem essa fala, preciso de arrumar alguém para agregar na minha vida. Irmãos, nenhuma pessoa, nenhum relacionamento vai poder agregar na sua vida, a não ser essa pessoa que eu estou falando, Jesus Cristo. Na pessoa do Espírito Santo. Esse sim vai poder agregar na sua vida. Esse sim vai poder trazer maturidade, vai trazer identidade, vai trazer as realidades eternas para você. Você vai saber o valor que está na sua vida. E aí você não vai negociar o valor da sua vida ou trocar, né, com alguém por alguma coisa, por algum interesse, por alguma demanda de necessidade física, fisiológica. Você não vai trocar isso. Porque você sabe que a sua vida tem valor. Você tem valor e também você vai valorizar outra pessoa. Você não vai querer, irmão, chegar a alguém, né? Ter um momento com alguém, relacionamento com alguém, e depois dizer, agora não quero mais. Não gosto mais de você. Como é que aquela pessoa se sente?
Isso é justo? Não. Isso é certo? Não. Isso é bom, é agradável? Não, é muito desagradável. Porque a outra pessoa vai sentir o quê? Rejeitada. Vai sentir a dor da rejeição. Então não é bom. Então primeiro, melhor é o quê? Cada um de nós, cada um de vocês, o quê? Se estruturar. Criar a tua estrutura, criar tuas bases, teus fundamentos. Para com a ansiedade, né, de como vai ser amanhã, como vai ser. E aí quando a pessoa entra nesse ambiente de ansiedade, ela se torna o quê? Suscetível. Por isso que nós vemos uma sociedade fraca, famílias fracas, alto índice, maior índice de divórcio do que de casamentos. Por quê? Porque sem estrutura. O modo que Deus estabeleceu para a família está totalmente, né? As pessoas estão vivendo dentro de um padrão desalinhado com o padrão de Deus. E aí não tem amparo de Deus. Eles vão por ir. Eles vão pelo calor do momento, pelo sentimento, pela paixão. Mas não é assim, queridos. Tem que ser por uma direção de Deus. Deixa eu dizer uma coisa, nesse quesito, nesse assunto de relacionamento, quando você entender que Deus, Ele é Deus e Ele sabe, Ele tem o melhor para você, Ele vai preparar o melhor para você. No tempo dEle, do jeito dEle, da forma em que Ele sabe o que é melhor para você, porque Ele sabe o futuro de você, Ele sabe o que Ele pensa sobre você, você não sabe ainda. Salmo 139, eu vou puder colocar ali por gentileza. Muitas pessoas pensam, Deus não sabe nem o que esse pastor está falando, nem sabe o que eu penso, nem sabe o que eu faço, nem sabe o que eu já fiz. Deus, Ele sabe de tudo. Ele sabe de tudo. E no Salmo 139, o salmista ele dá um parecer de como Deus, na sua ciência, potência de ciência, e uma presença melhor, ele sabe todas as coisas. Vamos lá, vou ler rapidamente. Ouvi sabidas do meu coração, conhece tudo a meu respeito, tudo. Ele diz tudo. Vamos lá, continuando. Rapidamente. Sabes quando me sento e quando me levanto, mesmo de longe, conheces meus pensamentos. Até que você pensa, tudo aquilo que você pensa, Ele já sabe. A palavra fala que antes que saia uma palavra da nossa boca, Ele conhece. Ele conhece. Verso 3. Tu me vês quando viajo, quando descanso, sabes tudo o que faço. Até o que você vê na internet, Ele sabe. Deus vê a internet? Sim. Ele vê tudo, onde você está, Ele está também. Se você vê coisas boas, Ele sabe. Se você vê coisas ruins, Ele também sabe. E o mais interessante é que as pessoas pensam que Ele não sabe. Mas também eu quero dizer uma coisa, não é porque Ele saber, Ele vai te constranger, ou Ele vai te tratar diferente se você errou em muitas coisas. Não! Ele quer que você conheça Ele. Que mesmo Ele sabendo tudo sobre você, Ele não te julga, não te aponta, não te condena, não te rejeita, mas Ele te ama e deseja se revelar para você, e deseja que você perceba que Ele é o melhor e preparou o melhor para você. Vocês me entendem? Amém? Verso seguinte. Antes mesmo de eu falar, Senhor, Tu sabes o que eu vou dizer, antes que saia a palavra da minha boca, já sabe. 5. Vais adiante de mim e me segues, põe sobre mim a tua mão. Pode seguir rapidamente, irmão. Vamos lá, adiantando. Esse conhecimento é maravilhoso demais para mim e grande demais para eu compreender. Então não tem que compreender, tem que crer. Porque Deus é muito grande, irmãos. Então a gente quer ficar no intelecto, eu quero entender Deus. Não! Creia. Eu falei, a minha conversão, meu processo com Deus, minha busca, meu encontro foi aonde? Do joelho dobrado e me rendendo. Senhor, sei que Tu és grande, eu sou pequeno, mas Tu és grande. Comecei a olhar para Ele, Ele é grande. Tu és grande, Tu és poderoso, Tu és grandioso, Tu és maravilhoso. E Ele mesmo sendo grande, a palavra fala, irmãos. Aleluia, no livro de Salmos, Ele sendo grande, sentado no seu alto, subindo o trono, Ele se levanta do seu trono para contemplar aquele que está quebrantado de coração. Ele se levanta do seu trono para contemplar, para olhar aquele que está chamando a atenção dele, que está de coração quebrantado, coração humilde diante dele. Fala comigo, coração humilde. Você já ouviu aqui hoje sobre coração humilde? Quem já ouviu? Eu já ouvi aqui. Mateus 11. Aprendi de mim que sou manso e humilde de
coração. Quem estava falando? Jesus. Amém? Eu quero que vocês ouçam, hein? Amém? Aleluia. Demais para compreender é muito grande. Não queira compreender, queira crer. Amém? É impossível escapar do teu espírito. Não há como fugir da tua presença. Ou seja, nada é escondido a ele, irmãos. Ele sai de um lugar. E aí ele somente vai escorrer lá no mar, lá no céu, lá no lago, no inferno, em qualquer lugar, Deus tem acesso. E aí, queridos, até ele vai descrever para frente, até mesmo lá no ventre da tua mãe, quando estava sendo gerado. Deus já te viu lá. No caso do nosso irmão Wesley também, ele viu o irmão Wesley lá no ventre da mãe dele. Os pais da mãe dele projetaram, não queremos mais, mas eu disse, eu quero. Isso quer dizer o quê? A última palavra sempre é de Deus. O homem pode dizer não, mas se Deus dizer sim, vai ser sim. Deus já tinha planejado o Wesley para essa igreja. Deus já tinha chamado ele para esse lugar. Quero que você veja a grandeza desse Deus. Aí muita gente pensa, Deus não sabe de nada, se o pastor está querendo aí falar algumas coisas. Não, irmãos, não pense dessa forma. Deus, ele sabe de tudo. E tudo sobre você. Mas mesmo ele sabendo tudo que você tem, os erros, os defeitos, as falhas, mas ele também olha teus valores. Porque Deus não é um Deus crítico. Ele olha o valor da tua vida. E o que ele mais deseja é se revelar para você. É revelar o coração e o plano e o amor dele para a tua vida. Para que você possa viver à altura daquilo que ele preparou para você. E quando você entender isso, irmão, você vai corresponder ao propósito dele. E aí você vai se unir ao propósito dele. E você vai viver uma vida excelente. Uma vida perfeita, uma vida maravilhosa. Porque é maravilhoso esse Senhor a quem eu falo. É maravilhoso, irmãos. Aleluia. Esse período de que eu falo, que eu passei 3 anos com ele na palavra, faz aproximadamente 37 a 38 anos. E até hoje, irmãos, Jesus é o mesmo na minha vida. Na verdade, eu só recebi mais, fui crescendo, em conhecimento, em graça, em fé, em todos os aspectos da minha vida. E o Senhor, irmãos, o tempo passa, mas o amor dele nunca passa. Não passou, não passa, não esfria. Não é igual o amor humano, o tempo passou, já não é mais aquela mesma coisa. Cada vez que eu me dobro diante dele, e de repente eu rasgo meu coração diante dele, irmãos, ele me envolve, aleluia, ele me abraça, ele me aquece, aleluia, eu posso me alegrar nele, eu me alegro na presença dele, e é maravilhoso sentir, viver, estar, desfrutar do amor dele, do amor desse Pai, do amor desse Deus. E nesse lugar, irmãos, é um ambiente perfeito, porque, aleluia, esse perfeito amor, ele lança fora todo medo. E agora é o ponto, nós estamos convivendo a uma geração que está aprisionada pelo medo. Medo do futuro, medo dos problemas sociais, dos problemas mundiais, crise, guerra, etc, etc, etc. Irmãos, em Deus não há medo. Deus, ele é sobre todos, ele é Senhor. E ele tem o poder sobre todas as coisas. Ele é o grande rei, a palavra fala, aleluia, em Isaías, capítulo 9, foi profetizado a respeito dele, que o principado, o governo estaria sobre seus ombros e o seu reino não teria fim. Não tem fim o seu reino, irmãos. Pastor, mas eu ouvia muito isso quando eu era criança. O mundo vai se acabar. Meu Deus, ficava amedrontado, eu roía minhas unhas, eu ficava ansioso, eu ficava preocupado, o mundo vai se acabar, o que vai ser de mim? Eu vou me acabar. O mundo vai se acabar para mim, o mundo já acabou faz muito tempo, irmãos. Porque eu não vivo para esse mundo. Eu vivo para Deus. Eu vivo em Deus. Então eu não vivo, por aquilo que o mundo dita, por aquilo que o mundo impõe, por aquilo que o mundo fala. Eu vivo por aquilo que Deus ele é. Por aquilo que ele é. Por aquilo que ele me deu. Por aquilo que ele tem. Aleluia. Isso é muito maravilhoso, irmãos. Isso é outro padrão de vida. Eu não estou pregando aqui uma mensagem motivacional. Não. Estou pregando aqui uma palavra que é a essência do cristianismo. É a essência de viver à altura do propósito de Deus. Onde nós vivemos desfrutando desse amor, que é um amor incondicional.
que é o amor de pai. E olha que interessante, para você que não conhece muito Bíblia, a palavra fala que ele, aleluia, né, nos amou, aleluia, e porque somos filhos dele, ele nos deu do seu Espírito, que nós clamamos dentro de nós, Abba. A palavra Abba, em hebraico, é pai. Ele deu mesmo do seu próprio Espírito para mim clamar, para mim saber dentro de mim que eu tenho um pai dentro de mim, fazer esse clamor, pai! Quantas pessoas sofrem também, jovens sofrem no mundo, porque não tem um amor de um pai, não tiveram um pai presente. O irmão Adilson comentou, né, não teve um pai presente. Nós lidamos muito com essa questão de jovens aqui, sobre paternidade, hombridade, etc e tal. Mas eu quero dizer, irmãos, quando você encontra o amor do verdadeiro pai, eu, no meu caso, eu tive um pai perfeito aqui para esse mundo. Para os padrões da vida, que meu pai é perfeito. Homem justo, íntegro, reto, sincero, de bom testemunho, de bom nome. Mas ele não tinha o que eu precisava. Eu lembro quando nesse período, irmãos, ele trabalhava de construtor, eu era servente, né? Quem sabe o que é ser servente de pedreiro? Vocês sabem? Muita gente talvez não sabe o que é isso. Então eu ia trabalhar com ele, mas o que acontece? Eu estava lá trabalhando com meu pai, mas o meu desejo, meu coração estava queimando, eu queria chegar à noite de novo para quê? Para entrar no meu quarto, abrir aquela Bíblia, dobrar o meu joelho, pedir, Espírito Santo, eu quero de novo. Eu quero tua presença de novo, eu quero teu amor de novo. E durante o dia todo ele ficava ali, meu coração ficava ali, saboreando o que eu já tinha, mas eu sabia que tinha mais. Porque o amor de Deus, irmãos, ele não pode ser medido. O amor dele é sem medida. Aleluia, eu sei que quanto mais eu busco, mais eu desejo, mais ele tem para mim. O que você pode receber hoje aqui? Eu te pergunto. O quanto mais você abrir a sua vida, o seu coração, mais você pode receber. Quem sabe você vem aqui na expectativa somente talvez de conhecer alguém, talvez o menino conhecer uma menina, talvez a menina conhecer um menino, mas eu quero dizer uma coisa, estamos te apresentando, eu quero que você conheça aquele que faz de você um menino melhor, um jovem melhor, você uma jovem melhor, mais sábia, mais ponderada, com mais sabedoria, com mais entendimento. Agora eu quero falar sobre algo rapidamente. Então olha aqui, tu me formaste no interior e me teceste no ventre da minha mãe. Lá ele já me conhecia, irmão. Quem pode fazer isso? Ah, mas hoje tem tecnologia, tem ultrassom, né? Então a gente pode ver, mas só ver como é que é. Só a anatomia, a morfologia de como que é. Mas o interior, dentro, o que está aqui? Muitos hoje se preocupam com o lado exterior, né? Estética, roupa, como que eu vou para o culto, como que eu vou naquele lugar, vou apresentar bem, né? Vou chegar lá bem bonito. Não, o que vou apresentar? O que eu tenho para entregar? O Senhor tem algo tão grande, tão sublime para entregar para a vida de cada um de vocês. Tão grandioso, tão eterno, tão glorioso, tão maravilhoso. Para entregar para cada um de vocês. E quem sabe você está ainda pensando, sendo manipulado, pensando, não, melhor é o que eu faço lá. Não, melhor é aquilo que eu acho lá fora. Melhor é a vida que eu tenho, né? Sem Jesus. Deixa eu dizer uma coisa, irmão. Muita gente é levada pelo engano a pensar, não preciso de Jesus. Deixa eu dizer uma coisa, eu já falei aqui, vou repetir, eu sou uma pessoa que tem uma experiência única que eu tive, eu fui liberto na hora que eu estava sendo ceifado pela morte. Então eu sei o que é vida após a morte, eu sei o que é momento de morte, e eu sei o que é ser livre, liberto das garras da morte. Eu sei o que é os cuidados de Deus pela nossa vida. Como Ele cuida, como Ele protege, como Ele ama, como Ele tem poder para guardar, e a morte não tem nenhum poder sobre a minha vida. Nem sobre a sua vida, se você crê também. Não existe. Não existe. Aleluia. Isso é maravilhoso, porque isso é uma liberdade. É uma liberdade. Olha bem, quando eu era um jovem aí, irmãos, eu já tinha medo da morte. Eu nem tinha chegado na minha fase adulta, eu já tinha medo da morte. Olha como a natureza, como a vida,
A natureza humana, irmãos, caída, separada de Deus, ela é frágil. Como ela é limitada, eu já tinha medo da morte. Talvez algumas, mas muitas pessoas que têm medo da morte, o que acontece? Eu sei muito bem isso que eu lido com pessoas, né? O que acontece? Elas tentam o quê? Meio que se esquivar desse assunto, né? Então, driblar essa questão, morte, um dia eu não vou morrer, não fica pensando nisso, vou levando a minha vida, vou levando, né? Como aquelas músicas populares, vou levando, né? De qualquer jeito, vou levando, né? Vou empurrando, vou vivendo por viver. Mas a questão é, um dia nós vamos se encontrar, irmão, um dia a nossa jornada vai se findar aqui. E aí? E depois? Aí muitos pensam, mas aí, meu corpo vai para a sepultura. Sim, mas a palavra fala que o nosso espírito não, irmãos, ele veio de Deus. Ele veio de Deus, nós precisamos se encontrar com Deus. E esse foi o propósito de Deus ter enviado seu Filho aqui em vida, e aqui em vida humana, ele morrer em nossa vida mortal. E ele nos dá a sua vida eterna. E essa é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. E João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tenha a vida eterna. Tenha. Eu não vou ter a vida eterna, eu tenho a vida eterna. Ah, pastor, você está se gloriando com isso? Claro que eu me glorio. E eu glorifico o meu Deus, que Ele me deu a vida eterna. Aleluia. A vida eterna é esta, é crer no nome de seu Filho. Crer no nome do seu Filho. Amém? Aleluia. Aleluia. Então, Ele é muito maravilhoso. Amém? Ele é muito grandioso. Amém? Amém? Quem está conseguindo entender até aqui, diga amém. Agora, uma coisa que eu queria falar é sobre a questão, irmãos, de estabelecer princípios de Deus para a nossa vida. Seria negligente da minha parte se eu não te direcionar como ordenar a tua vida. Colocar a tua vida em ordem, de acordo com a palavra de Deus. Você vai ser muito beneficiado, muito privilegiado com isso. Eu quero usar alguns textos aqui, alguns textos da palavra do Senhor. Eu pediria um copinho d'água aqui por alguém, por favor. Se puder trazer aqui, eu agradeço. Amém? Tiago, capítulo 1, versículo 5. Então agora nós estamos na era da tecnologia, né? Foi criada agora a inteligência artificial. Agora quer dizer uma coisa, quer te mostrar uma diferença entre inteligência e sabedoria. Quem alimenta a inteligência artificial? Homens, terrenos, naturais. Que é a sabedoria? A sabedoria é o próprio Deus. A palavra fala que com sua sabedoria Ele criou todas as coisas. Todas as coisas. Pôs tudo em ordem. Deu limite aos tempos e às estações. Deu ordem para a noite, para o dia, para o sol e para a lua, para darem a sua luz. Ele deu a ordem. Ele criou e Ele ordenou. Da mesma forma, Ele pode colocar nossa vida em ordem, para que ela ande em sincronia com a sua vontade, com a sua bondade, e aí nós vamos estar desfrutando do seu amor. Você me entende? Aleluia. Tiago, capítulo 1, versículo 5. Se algum de vós precisa de sabedoria, peça a nosso Deus, generoso, e receberá, e Ele não os repreenderá por pedirem. Aleluia. Se alguém tem falta de sabedoria, o que você tem que fazer? É porque eu sou muito limitado, é porque eu sou muito, eu sou desse jeito mesmo, eu nasci para ser assim. Deixa eu dizer uma coisa, irmão, eu tinha esse problema, eu pensava que eu tinha nascido para sofrer. Alguém já pensou assim? Eu sei que a gente pensa. Eu nasci para sofrer, eu nasci, era auto-aprisionado, tinha alguns preconceitos, muita timidez, alguns traumas, então eu pensava que eu tinha nascido para sofrer. Mas quando eu conheci o amor de Deus, que tudo por que Jesus sofreu pela minha vida, nele eu encontrei o quê? A paz. Fale comigo, a paz. A paz, irmãos, a palavra fala paz, a palavra paz quer dizer, em hebraico quer dizer shalom.
Shalom quer dizer plenitude. A plenitude enche nosso coração. Aleluia. E a palavra de Deus fala que a paz de Deus pela qual fosse chamados guardará os vossos sentimentos e os vossos corações em Cristo Jesus. Ou seja, haverá uma plenitude para nos guardar, que não nos deixará mais suscetíveis aos medos e nem mesmo, preso, vamos dizer, em alguma área, alguma demanda ou alguma quesito da nossa vida que a gente não se acha bem, que a gente não se acha bom à altura, que a gente não se acha qualificado para aquilo. Então a gente está se auto-aprisionando, se auto-condenando, se auto-rejeitando. Não faça isso. Você não tem esse direito, porque o Senhor te amou com amor eterno. Então se você autocondena, você está se excluindo a si mesmo. Você está se condenando a si mesmo. Você está se aprisionando a si mesmo. E Ele veio para te libertar. Ele ficou pendurado naquela cruz, pregado na cruz, para que você fosse livre. Eu disse para que você fosse livre. Aleluia. Então, se alguém tem falta de sabedoria, poxa, eu preciso de sabedoria, Aleluia. Outra tradução vai dizer liberalmente ou graciosamente. Aleluia. Ele concede. Ele concede. Então eu preciso de uma sabedoria de Deus. Eu não preciso de inteligência. Eu preciso ter um QI elevado. Eu preciso da sabedoria de Deus. Eu preciso de Deus na minha vida. Ele é a própria sabedoria. Aleluia. E é tão interessante isso. Aleluia. Porque quando nós, na verdade, entendemos que a sabedoria, olha o valor dela, Provérbios 24:3, fala algo bem interessante. Pode deixar essa versão aí para vermos como que é. A versão é só porque colocação de palavra que dá um pouquinho de sentido diferente. Amém, irmãos? Provérbios 24:3. Com sabedoria se constrói, ou se edifica a casa, e com entendimento ela se fortalece. Com sabedoria se edifica a casa. Aí muita gente vai pensar, é a minha casa que eu vou fazer, a casa do meu sonho, a casa para mim casar. Não, a casa é a nossa vida. E é com sabedoria que se edifica a sua vida. Com a sabedoria de Deus é que nós somos edificados. Que nós crescemos como uma casa espiritual para ser habitado por Deus, habitados pelo amor de Deus, para não ser uma casa vazia, para não ser uma vida vazia, para não ser uma mente vazia, para não ser uma vida suscetível, para aquilo que a sociedade, para aquilo que o sistema maligno tenta impor sobre você. Não, você não é uma vida vazia, você tem um valor. E a Bíblia nos fala, irmãos, que a nossa redenção, ela custou caro. Porque quando falamos do sacrifício do Filho de Deus, ele era Filho de Deus, o único Filho que Deus tinha. Ou seja, em outras palavras, Deus sacrificou tudo. Deus sacrificou o seu melhor. Deus, ele deu o seu melhor. Para quê? Para que você tenha o melhor. Para que você seja melhor. Para que você receba o melhor de Deus na sua vida. Você me entende? Amém? Aleluia. Então, com sabedoria se edifica a casa e com entendimento ela se estabelece, se fortalece. Então, a tua vida, a tua casa, a tua vida espiritual precisa ser edificada. Quem sabe você chegou aqui, e as influências te afetam, as pessoas te afetam, as amizades te afetam, a rejeição, a aceitação te afeta. Você é uma pessoa influenciável. Me aceitaram? Estou lá na mídia, me assistem, eu fico feliz. Me rejeita, eu fico triste. Estou lá, interessado por alguém, me aceita, eu fico feliz. Me rejeita, eu fico triste. Não, você tem que se amar. Você tem que entender que você tem valor. Quando Deus, eu vou repetir a frase que eu falei aqui no início. Quando Deus sacrificou o seu filho, Ele sacrificou o seu filho no seu lugar. No seu lugar.
aleluia, para que você hoje receba, aleluia, não o castigo, mas os benefícios daquele sacrifício, os benefícios daquela redenção, você seja enriquecido por ele com toda a vida, com toda a sabedoria, com toda a plenitude de Deus em sua vida, você seja enriquecido por ele. Você me entende? Amém? Ninguém pode saber o quanto Deus ama a sua vida se você não souber o quanto Deus ama Jesus. Quanto Deus ama Jesus, aleluia, ele provou o quanto nos ama, porque ele não poupou Jesus. Ele puniu Jesus em nosso lugar. Ele puniu seu filho para nos salvar. Então eu tenho por direito, quando eu estou crendo, eu tenho um direito de uma vida nova. Eu tenho um direito de uma vida abençoada. Eu tenho um direito de uma plenitude, uma vida plena, né? De eu ser pleno, cheio, satisfeito com a presença de Deus em minha vida, com o amor de Deus em minha vida. Aí como lemos aqui em 1 João 4,18, e aí o perfeito amor lança fora todo o medo. Aleluia. E aí eu não sou mais um escravo do medo. Eu sou livre. Eu sou livre. Eu digo para vocês, eu sou livre. Você pode ser livre. Jesus foi preso na cruz para que você fosse livre. Livre dentro de você. Livre em seu coração. Livre para viver à altura daquilo que Deus investiu na sua vida. Deixa eu dizer uma coisa, muitos vivem deprimidos porque não tem um padrão daquilo que eu falei inicialmente, né? Daquilo que a sociedade exige, as pessoas exigem. Você não se acha perfeito, você acha que não tem o corpo perfeito, a altura perfeita, a fisionomia perfeita, mas você tem algo que Deus preparou de perfeito para você. E se você absorver a perfeição de Deus em você, você vai se ver, aleluia, diferente. Você vai encontrar o real valor da sua vida. Aleluia, você não vai mais ter aquele complexo de inferioridade, você vai se deslocar, você vai sair, né, daquela auto-encarceramento, auto-aprisionamento, você vai ser uma pessoa livre, você vai desfrutar de uma liberdade, você vai desfrutar da intensidade de uma vida, aleluia, em comunhão com Deus, na presença de Deus, no amor de Deus, sem nenhum medo, sem nenhuma ansiedade. Você vai descansar, você vai entrar no descanso de Deus. Eu descanso. Eu descanso. Eu tenho uma viva esperança. Mas e o mundo? O senhor falou algo aqui, pastor? Que o senhor tinha medo do mundo acabar? Sim, o mundo já acabou para mim faz muito tempo. Eu não me preocupo com o mundo. Eu vivo no padrão de Deus, no ambiente de Deus, no ambiente do amor de Deus, da presença de Deus. E no amor, em Deus, não existe medo. Porque tudo está no controle de Deus. Como eu falei ali no Salmo 139, aleluia, ele fala então que tudo é relacionado à nossa vida, ele sabe, conhece, vê, entende, sabe tudo. E aí você pensa que ele criou as outras coisas por causa de quem? Por causa do homem. Você pensa que Deus criou a terra, o céu, por causa de quem? Por causa do cachorro? Estão valorizando mais os animais hoje do que os seres humanos? Foi por causa do cachorro que Deus criou todas as coisas? Não tem nada contra cachorro, irmão. Eu gosto de cachorro. Mas eu gosto muito mais do humano, do Filho de Deus. O cachorro não tem vida eterna, irmão. O ser humano tem. Nós recebemos a vida. E temos uma vida para cuidar. Uma vida para edificar com sabedoria. Para que com sabedoria ela permaneça. Aleluia. Vocês me entendem? Aleluia. Utilizando a palavra que inicialmente foi dada aqui. Aleluia. E é tão interessante, falando, só enfatizando aqui, já vamos entrar na palavra que foi dada inicialmente. No Salmo 27, é um salmo que eu amo muito e que eu utilizo muitas das vezes aqui. É um salmo escrito pelo rei Davi, e Salmo 27 ele fala, ele tinha uma seguridade e uma confiança em Deus tão maravilhosa. Salmo 27, 3, a palavra fala assim, aleluia, olha a segurança que esse homem declarava, não declarava da boca para fora,
é que ele tinha dentro dele, porque ele tinha intimidade com Deus. Davi era um adorador a Deus, ele conhecia Deus, ele era um homem segundo o coração de Deus. Ainda que o exército me cercasse, meu coração não temeria. Ainda que invistam contra mim, permanecerei confiante. Pode deixar a versão que estou usando aqui, por favor, irmã, a Almeida. Então, o Davi, ele disse, né? Ainda que o exército me cercasse, o meu coração não temeria. Por quê? No meu coração tem medo? Não, tem amor de Deus. Tem o Pai. O exército pode me cercar por fora, mas o que está dentro de mim é maior do que está aqui, tudo que está no mundo aí. É maior. Aleluia. Aleluia. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, não é contra o mundo lá, contra mim, nele confiaria. E aí descansaria, porque eu confio nele. Entende? Aleluia. No verso 5, olha só. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no seu esconderijo. No oculto do seu tabernáculo me esconderá e pôr-me-á sobre uma rocha. Rocha fala de firmeza. Rocha prefigurava Cristo. Então ele me coloca num lugar firme, inabalável, sustentado nessa firmeza dessa rocha, que é Cristo. Aleluia. Oh glória. E aí não temos o medo, irmãos. Não temos que lidar com o medo, temos que rejeitar o medo. Temos que aceitar o amor de Deus em nossa vida. E aí então todo medo vai embora. Todo medo ele vai embora. Porque, irmãos, o medo não pode ficar coabitando com o amor. Entenda isso. Se o amor de Deus vem para o teu coração, para a tua vida, todo medo é lançado fora. Ele não consegue suportar o amor de Deus. Vou repetir. Ele não consegue suportar o amor de Deus. Muito bem. Mateus 11, que foi lido, quero utilizar apenas os últimos versículos que foram utilizados aqui. Mateus 11, e é um chamado universal do Senhor Jesus para ele. Para ele. Eu quero utilizar essa palavra para estender, enfatizar esse chamado para a tua vida. Aleluia. Amém? Aleluia. Então a palavra, aleluia, fala assim, aleluia. Versículo 28 e 29. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos ou sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Qual que eu tenho que fazer aqui? Qual o passo? Qual o processo? Olhe para a palavra. O que eu tenho que fazer? O que você tem que fazer? Entenda. Olhe, analise, pense comigo. Ele está te chamando, está fazendo um chamado, ele está dizendo, vinde a mim. Quem? Quantos? Todos. Os que estáis o quê? Cansados, oprimidos, quer dizer, sobrecarregados também. E ele disse, eu vos aliviarei. E eu, como consequência de você vir a ele te dá o alívio. Ele te dá o descanso. Aleluia. Glória ao Senhor. Glória ao nome de Jesus. E ele disse, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Você tem que aprender de quem? Você está aprendendo na escola, você está aprendendo com a vida, você está aprendendo com teus erros, está aprendendo com os seus defeitos, com as suas fraquezas. Não, aprenda com ele. Ele é perfeito. Ele é o Filho perfeito. Aprenda com ele. Ele disse, aprendei de mim, ok, tome sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Que qualidade, manso e humilde de coração. Manso e humilde. Ele não é altivo, ele não é soberbo, ele não é agressivo, ele não vai chegar e invadir a tua vida. Ele vai chegar generosamente.
Ele vai chegar, né, devagarinho, e vai dizer, tudo bem? E ele vai procurar se aproximar de você. E ele vai se apresentar para você. E ele vai querer, né, viver, encontrar um espaço na tua vida. Para que ele possa operar na sua vida. Para que ele possa estar na sua vida. Vocês me entendem? E ele disse, então, ele é manso e humilde de coração. Isso é uma característica dele, irmãos. É particularidade dele. É característica dele, manso e humilde. Ele é imutável, ele não muda. O tempo não mudou ele. A cultura não mudou ele. A tecnologia não mudou ele. Não, nada muda ele. Mas quando nós estamos nele, nós somos mudados por ele. Aleluia. Amém? Ele muda a nossa vida. Como eu falei, eu era um medroso. Hoje não tenho medo, irmãos. Eu era um traumático. Hoje não tenho traumas. Não tenho problema com rejeições. Não tenho esses problemas. Por quê? Ele, mansamente e humildemente, preencheu as lacunas da minha vida. Então a minha casa ela foi edificada nele. Minha vida. Faça isso você também. Ele disse, vinde a mim todos. Todos. E aí, irmãos, como ele é manso e humilde, encontrareis descanso para a vossa alma, vossa vida. Descanso. Quantas pessoas querem um descanso? E elas entendem. Muitas pessoas entendem que o descanso é assim, trabalho, estuda, aí chega sexta-feira, maravilha, vou descansar esse final de semana, vou descansar, vou curtir o final de semana, mas vem uma segunda-feira. Aí você vai voltar para o trabalho, você vai voltar para a rotina. Se o teu descanso não estiver aqui dentro, queridos, se o teu descanso não estiver aqui nessa pessoa que eu estou falando, que é Jesus, que é o Senhor, você nunca vai estar descansado, você vai estar ansioso, você vai estar agitado, você vai estar, né, de um lado para o outro, correndo de um lado para o outro, querendo algo a mais, porque nada te satisfaz como Jesus. E é disso que estamos falando, querendo entregar aqui, aleluia, com a totalidade de tudo aquilo que ele veio para entregar para você. É de nossa responsabilidade dispensar, ser um bom dispenseiro. Dispenseiro é aquele que entrega. Porque a religião não faz isso, irmão. A religião quer chamar você e cobrar você, né, para algo, tirar de algo de você. Jesus não, Jesus ele entrega para você. Ele ensina você e ele entrega para você o amor de Deus a você. A bondade de Deus por você. Amém? Aleluia. Quero estar chamando o grupo de louvor aqui. Nós vamos estar louvando ao Senhor. E depois então nós estaremos orando. E eu quero ministrar daí sobre a tua vida. Eu quero compartilhar o que eu tenho. Porque o que eu tenho eu quero te dar aqui nesse lugar. O que eu tenho de Jesus na minha vida eu quero te dar aqui nessa noite. Em nome de Jesus. Aleluia. Oh glória. Quem deseja receber o que está sendo falado aqui? Você deseja receber? Jesus, ele é o melhor de Deus, irmão. Ele é o melhor. Ele é o invencível, imbatível, imutável, imortal. Só ele tem a imortalidade, habita na luz inacessível, queridos. Ele tem a imortalidade, ele é a vida eterna. Ele disse em João 11, eu sou a ressurreição e a vida. Medo da morte, ele é a ressurreição. Quando ele ressuscitou, os anjos falaram para Maria, por que procuram entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ele já ressuscitou. Quando as religiões da prega, ele está morto, ele está na cruz. Não, ele não está na cruz. Ele se fez maldito para nos fazer bendito, mas ele não está lá, ele está lá em cima, liberando a palavra para você, liberando essa vida sobre você, para que você viva o meu melhor, para que você desfrute o melhor de Deus para a sua vida. Aleluia! Se coloca